Olá, eu sou o professor Vitor Razi, do Departamento de Psicologia da UFMG, e eu vou apresentar uma aula sobre como ler ou escrever um artigo científico original. Essa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Então, vou compartilhar aqui o arquivo e começar a primeira parte. Então, na primeira parte, a gente vai ver a importância do artigo científico original, o título, autores, instituições, periódico, resumo, palavra-chave e introdução. Na segunda parte, nós vamos ver as outras seções: métodos, resultados, discussão, agradecimentos, conflitos de interesse, participação dos autores e referências. Tá? Bom, começando, por que o artigo científico original? O artigo científico original é a moeda de troca da informação científica, é a currency. É através do artigo científico original que a informação nova, né, é difundida pela comunidade científica. Daí o nome original. Infelizmente, a maioria dos profissionais não costuma ler artigos científicos originais. Não é que os profissionais da área da saúde, da educação, não leiam. Eles leem muito, mas eles não estão acostumados, não entendem a importância do artigo científico original e não tem como não tem hábito de ler, não sabem ler, não entendem a gramática, né? Quais são os componentes, qual é a estrutura de um artigo científico original. E então essa aula visa justamente suprir essa lacuna, né? E eu falo artigo, mas isso vale também para uma dissertação ou para uma tese de doutorado. Um trabalho, né, empírico original, ele tem o formato de uma ampulheta. Né? A gente começa do geral e vai para o particular. Então, a gente começa do geral, que é um tema, né, uma questão de pesquisa ampla, e aí a gente define essa questão, né, transforma essa questão numa pergunta, num objetivo, principalmente numa hipótese específica que seja testável. O artigo científico original não é um lugar para construir uma visão de mundo, uma Weltanschauung. Cada artigo científico original ele trata de uma questão muito específica. É claro, esse trabalho que tem um componente filosófico, né, de reunir essa informação dispersa, né, por vários artigos científicos, é outro, originais é outro departamento. Então, na seção de métodos e de resultados, a gente está trabalhando na questão específica, particular, né, que é o objeto, né, do artigo, e aí, na seção da discussão, a gente expande, né? Então, a gente usou o raciocínio dedutivo, né? Na introdução, veio do particular para o geral, nos métodos e resultados a gente está no particular e aí a gente vai para o geral de novo através de um raciocínio indutivo. Então, na discussão a gente faz um resumo, né, do que se observou, dos principais resultados, discute, né, o significado de cada um desses resultados, discute a validade do estudo e procura generalizar, que é mais difícil, né, porque não existe garantia lógica na generalização. Então, esse formato de ampulheta faz com que na introdução a gente vá do geral ao particular, usando o raciocínio dedutivo, e na discussão a gente vá do particular, que são os nossos resultados, para o geral, que são as nossas conclusões, usando o raciocínio indutivo. Então, o artigo científico original ele tem uma gramática, né? Onde tem uma série de categorias nas quais ele é construído, e a gente só consegue ler, só consegue entender um artigo científico original se a gente entende essa gramática, conhece esses componentes. E a gente, nessa aula, na próxima, teremos cada um dessas categorias. Então, a primeira, o título, o resumo, as palavras-chave, né? E aí a gente entra no que se chama de IMRAD, né? Que é a introdução, o método
os resultados, tá? E a discussão. Tá? Depois disso, então, a gente tem as referências. Então, a gente tem que entender o que vai, né, como cada uma dessas sessões deve ser escrita para que a gente crie uma expectativa do que encontrar ali, como aproveitar melhor. Tá? Nem sempre a gente lê um artigo científico original nessa ordem. Né? Essa é a ordem em que ele é publicado, né? Que ele consta, mas frequentemente, né? A gente usa estratégias que vão encurtar para a gente tomar a decisão se realmente a gente precisa ou quer. É importante ler o artigo todo, né? Porque existe muita porcaria. O número, né, de publicações no mundo inteiro explodiu nos últimos anos, então a gente tem que selecionar, a gente não dá conta de ler tudo. Então, obviamente, a gente olha o título precisa ser uma coisa chamativa, olha o resumo. Então, pelo título e pelo resumo, eu posso dizer, não, isso aí não me interessa, porque não está interessado, não está relacionado com o assunto que eu quero pesquisar. Se eu li o título e o resumo, tá? E achei que pode ser interessante, eu frequentemente vou para os primeiros parágrafos da discussão, que é onde os autores fazem uma síntese dos resultados. E aí eu digo assim, opa, isso aqui realmente me interessa, tem alguma coisa aqui que pode ser útil para mim, então eu vou adiante na leitura. Então, assim como o artigo não é necessariamente lido nessa ordem, ele também não é escrito nessa ordem. Um erro, né, importante que a gente observa nos noviços, né, nos principiantes, é que começa a escrever pela introdução. E o resultado todo fica desconjuntado no final, porque se a gente não sabe ainda quais foram os métodos empregados, quais foram os resultados empregados, não tem como a gente fazer uma introdução, né, que, vamos dizer assim, conjumine, né, que tem alguma relação com os resultados, uma introdução que prepare a apresentação dos resultados de forma que a gente possa analisar esses resultados com mais detalhe na discussão. Então, isso, obviamente, é uma questão pessoal, né? Mas eu gosto de seguir essa ordem, né? E essa ordem que eu aconselho para os alunos, né, de mestrado, doutorado. Então, primeiro a gente escreve os métodos. Os métodos a gente já escreveu quando fez o projeto. Aquela introdução que a gente faz no projeto, a gente esquece ela, porque, na maioria das vezes, a ciência tem essa característica de ser aberta. Então, a gente tem uma hipótese, a gente faz uma determinada previsão e essa previsão não se confirma ou ela se modifica. Então, a gente tem que ter essa abertura. Então, a gente trabalha nos métodos, trabalha nos resultados. Quando a gente tem os métodos e resultados, a gente vai para a discussão. E aí a gente procura ver qual é o significado, qual é a validade desses resultados que a gente tem. Aí a gente vai para a introdução. Então, a gente faz uma introdução que ela, como diz o nome, vai introduzir os resultados que a gente obteve e preparar para a discussão, que essa é a finalidade da introdução. A introdução não é para revisar a literatura, não é para ver o estado atual do conhecimento sobre um determinado assunto. Depois que a gente terminou tudo isso, aí que a gente faz o resumo. Por quê? Porque o resumo tem que refletir todo o conteúdo do paper. Então, ele é a penúltima coisa que a gente faz. E a última coisa é o título. O título, então, ele também precisa definir o conjunto, né, da obra e, ao mesmo tempo, chamar a atenção do leitor. É no título que a gente vai vender o peixe. Né? Então, é importante que as diversas seções, né, do artigo sejam coesas. Após a redação dos resultados da discussão, é preciso revisar e muito a introdução. A gente pode aproveitar alguma coisa, aquela introdução que a gente fez no projeto, mas geralmente tem que modificar demais. Os objetivos, hipóteses, instrumentos, estratégia de análise, resultados e tópicos de discussão precisam ser apresentados numa ordem consistente. Tá? Você tem que usar a mesma terminologia e apresentar sempre na mesma ordem. Você não pode apresentar um teste primeiro e depois em segundo lugar e assim por diante.
tá? Um artigo original, ele tem geralmente na área biomédica de 3.500 a 5.000 palavras e na psicologia de 5.000 a 10.000 palavras. Com o tempo, com a prática, a gente vai adquirindo uma intuição do tamanho do artigo e a gente vai traduzindo isso aí em uma representação mais concreta. Tá? O título. Geralmente, o título precisa ser sucinto, ele deve ter de 10 a 15 palavras, não muito mais que isso. Existem dois tipos principais de títulos, né? O título descritivo, que ele fala qual é o assunto e o que foi feito, qual o método, qual a população que foi investigada, e o título informativo, que diz a hipótese que foi testada e o que foi descoberto. Tá? O título informativo ele é melhor que o título descritivo, né? O título descritivo ele é absolutamente neutro, não tem nada de errado com ele, mas ele dificilmente chama a atenção do leitor, a menos que tenha algum motivo muito específico pelo qual o leitor está atrás daquela metodologia ou daquele assunto. Tá? Existe um outro tipo de título informativo, uma subcategoria, né, de título informativo, que é o título criativo ou humorístico. Então, a gente faz uma pegadinha, faz um trocadilho, né, com o intuito de tentar capturar a atenção do possível leitor. É preciso ter cuidado com isso aí, né, para não escrever bobagem, não falar besteira, não fazer piadinha de mau gosto e assim por diante. Tá? O título, então, é a última parte do artigo a ser escrito. A gente tem tentado sempre, né, possível, nem sempre a gente consegue usar títulos criativos. Então, esses aqui são alguns dos títulos que a gente usou nas nossas publicações. Né? A handful of numbers, a role for uploading in arithmetic learning. To calculate in your mind, don't miss, take 5, the effect of split 5 errors in Brazilian children. Count on dopamine, influences of COMT polymorphisms on numerical cognition. E what is specific and what is shared between numbers and words. E por último, from 5 to 5 for 5 minutes, Arabic number transcoding as a short, specific and sensitive screening tool for mathematics learning difficulties. São títulos que a gente fez, que gostou, que achou que eram criativos e que foram publicados. Quando a gente vai ler um artigo, né, é importante prestar atenção nos autores, nas instituições. Tá? Quem são os autores, onde eles trabalham? São ilustres desconhecidos ou são pessoas já consolidadas no mercado? São instituições de primeira linha, de segunda linha e assim por diante. É uma coisa extremamente interessante a gente olhar a homepage dos autores da instituição, para a gente ver, procurar, se a gente não conhece o autor, inserir esse artigo no contexto maior da obra da pessoa, né? Quer dizer, que tipo de assuntos ela publica, o que ela já publicou, quais são as melhores publicações dela, e assim por diante. Eu adoro olhar a foto dos autores, para ver se eles são bonitos, feios, simpáticos, jovens, e assim por diante. Tá? É uma maneira, é uma mnemônica, né? A associação entre palavra e figura é uma técnica que se usa muito na memorização, que funciona, isso me ajuda, né? Então, eu não guardo só o nome, eu associo o nome da pessoa a uma imagem e alguma reação que aquela imagem causar em mim. É interessante a gente olhar o Google Scholar dos autores. Os autores mais importantes, eles têm uma página lá, né, deles próprios no Google Scholar, onde a gente vai ver o número de citações que a pessoa tem, a gente pode ver quantas citações essa pessoa tem por ano do trabalho dela, e a gente pode ver o índice H. O índice H é o número de artigos que foram citados aquele número de vezes. Então, a pessoa que tem um índice H de 50, ela tem 50 artigos que foram citados pelo menos 50 vezes.
A ordem dos autores também é uma coisa importante. Geralmente, o primeiro autor é quem escreveu o paper ou o doutorando, o aluno de mestrado e doutorado. E o último autor é o autor sênior, o orientador, o penúltimo é o segundo e assim por diante. Tá? Então, isso faz parte, né, do salamaleque da prática. Né? Então, é bom ver onde que o periódico qual é o periódico. Né? Se o periódico é indexado, ou seja, se ele consta da PubMed ou da Associação Psicológica Americana, que são os dois indicadores mais importantes para nós na neuropsicologia e na psicologia, artigos que não estão nesses bancos de dados, não têm tanta importância. Nossa. Qual é o fator de impacto do periódico? Né? Então, o fator de impacto é assim, dos artigos, né, que foram publicados naquele periódico nos últimos 2 anos, quantas vezes, na média, esses artigos foram citados? Então, o fator de impacto varia, né? De 1, 2, até, nas revistas mais importantes, pode ser 50, 60, 70, né? Na área de neuropsicologia, as revistas que têm o maior fator de impacto, geralmente, em torno de 8 até 10, ou seja, cada artigo publicado nos últimos 2 anos foi citado, em média, 10 vezes. Alguns artigos podem não ter sido citados nunca. Né? Na área de ciências humanas, isso é um problema, porque o fator de impacto dos periódicos de ciências humanas é baixíssimo. É menor do que um, tem artigo que simplesmente a única pessoa que leu é o autor, se é que todos os autores leram o artigo. Né? E qual é o índice do periódico, H do periódico? Ou seja, qual é o número, né, de artigos que foram citados aquele mesmo tanto de vezes. Uma coisa importante é a gente ver se é um periódico open access ou não. Né? Existe, né, essa indústria, né, os autores pagam para publicar, e isso relaxa um pouquinho os critérios de publicação. Existem muitas publicações que são predatórias, né, que não tem critério nenhum para aceitar os artigos, desde que você pague, o artigo é publicado. Então, obviamente, a gente deve evitar esse tipo de coisa. Né? O resumo, como diz o nome, né, ele vai refletir de forma resumida o conteúdo do artigo. Ele deve ter entre 150 e 500 palavras, dependendo da revista. A gente precisa ler ele com cautela, né, e deve escrever com mais cautela ainda. O resumo ele precisa ser estruturado, fazendo referência a todos os componentes do artigo: a introdução, métodos, resultados, discussão e conclusões. Alguns periódicos exigem que no resumo você coloque lá introdução, métodos, resultados. Outros não exigem que você identifique isso formalmente, mas ele tem que ser estruturado dessa forma. Então, algumas revistas exigem que esse formato em rádio seja explicitado. Né? Então, o resumo, na maioria das vezes, é a primeira parte lida do artigo e, muitas vezes, na maioria das vezes, é a única. A gente não lê todos os artigos que a gente identifica sobre um determinado assunto. E, né, no caso dos indexadores, né, por exemplo, o PubMed, a menos aqueles artigos que são de acesso gratuito, o resumo é a única parte que é divulgada eletronicamente. Então, é o que a gente tem acesso, a gente se interessa, a gente corre atrás. É a penúltima parte a ser escrita do artigo e deve ser escrito, né, de modo a refletir a última versão do artigo. Então, às vezes a gente vê que o aluno escreveu o resumo e daí ele mudou tudo lá nos resultados, na discussão, e não voltou para o resumo. Então, o resumo é a penúltima coisa, né? Os principais erros, né, são as inconsistências, né? Quer dizer, o resumo não reflete mais a última versão dos resultados. E as omissões, né? Esqueceu de mencionar coisas importantes. As palavras-chave são geralmente em torno de 5, e elas são importantes para que as pessoas identifiquem o seu artigo. Né? As palavras-chave permitem que o artigo seja identificado, aumentando a probabilidade de leitura e citação. Uma estratégia boa, né, de
selecionar as palavras-chave e você olhar artigos similares aos seus e palavras-chave que os autores usaram, né. Bom, aí nós chegamos na introdução, tá. Então a introdução tem essa, estrutura, né, que vai, né, do geral para o particular, do raciocínio dedutivo, usando o raciocínio dedutivo. Então, a gente começa no primeiro parágrafo com uma questão geral da pesquisa e, nos últimos parágrafos, a gente apresenta o presente estudo, o que a gente fez, qual foi a amostra, tal. A gente faz uma espécie de trailer do artigo. Então, na questão geral, a gente especifica uma questão, né? Quer dizer, qual é a questão? Não dá para resolver o mundo num artigo original. A gente resolve uma questão específica. Então, qual é o conhecimento atual sobre aquela questão específica? Qual é o conhecimento daquela área desde que Aristóteles começou a pensar sobre o assunto? E aí a gente vai identificar uma lacuna de conhecimento. Quer dizer, como é que o artigo original vai contribuir para suprir essa lacuna de conhecimento? E essa é a principal justificativa que a gente tem para fazer o artigo, que é a justificativa, vamos dizer assim, epistemológica para fazer o artigo. Então, aí a gente estrutura o nosso argumento. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é o argumento, né? O pesquisa científica, né? Método científico quer dizer teste de hipótese, tá? Porque é só através do teste de hipótese que a gente consegue estabelecer relações de causa e efeito, tá? Obviamente, nem sempre a gente consegue formular hipóteses, testar essas hipóteses, mas por causa disso aqui, a pesquisa que a gente consegue fazer isso é uma pesquisa que tem um ranking, né, superior na hierarquia e merece ser considerada, tá? A principal justificativa do artigo, né, é uma justificativa epistemológica, ou seja, qual é a lacuna de conhecimento que a gente está querendo preencher. Mas a gente pode ter outras justificativas, né? A gente pode ter uma justificativa clínica, né? Desenvolver um instrumento para diagnosticar, medir algum tipo de sintoma, né? Desenvolver uma forma de tratamento ou testar a validade de um tratamento, uma justificativa social e assim por diante, né? Então, o ideal é sempre que a gente formule hipóteses, né? Obviamente, essas hipóteses elas têm que ser conectadas com objetivos, tá? E isso a gente coloca geralmente na última parte do estudo, que é o que se chama o presente estudo. Um artigo elegante, ele coloca os objetivos ou perguntas seguido das hipóteses e o ideal é numerar. Então, você tem o objetivo 1, a hipótese 1, o objetivo 2, a hipótese 2, o objetivo 3, a hipótese 3. Os objetivos eles podem ser formulados, né, no infinitivo, né? O objetivo 1, né, desenvolver uma escala, validar uma escala, examinar os efeitos, né, de um programa de treinamento e assim por diante. Pode se formular também sob a forma de uma pergunta, né? Aí a gente coloca na interrogação. Mas sempre é preciso acoplar a hipótese ao objetivo. Então, você tem que deixar claro, né, qual é a hipótese subjacente a esse objetivo, né? A introdução deve convencer o leitor a ler, né, o artigo todo, né, e a levar em consideração seus resultados. A introdução deve explicar por que a pesquisa foi conduzida e qual a informação nova que acrescenta ao conhecimento sobre o tema. A questão a ser respondida não é se alguma pesquisa semelhante já foi conduzida, mas sim se a pesquisa atual acrescenta algum conhecimento novo e válido. A questão a ser respondida não, né, mas sim se tem alguma coisa nova ou válida. Então, aqui são exemplos. A amostra, o tempo de observação são maiores, os métodos são mais rigorosos do que os anteriormente empregados, trata-se de uma replicação, que é uma coisa importante na pesquisa, reforçam achados anteriores, acrescentam informação a uma meta-análise prévia,
A questão teórica ou clínica é suficientemente importante, existe dúvida e incerteza sobre o assunto na literatura, a maioria dos assuntos tem resultados discordantes, então você pode melhorar as observações com o intuito de ter uma resposta mais válida e assim por diante. Tá? Quando a gente vai escrever a introdução, a gente tem que conhecer a literatura sobre o assunto. Se o revisor conhece algum paper que você não citou, tá? Ele vai ficar com a impressão muito ruim, que você não está atualizado. A pior coisa que tem é quando a gente manda um artigo para publicação, e infelizmente isso acontece, às vezes a gente viu que não revisou a literatura direitinho, não fez o... Aí a gente leva tinta, o revisor começa a ficar com uma vontade. Os dois erros mais comuns, né, que a gente vê é a falta de foco, né? Então, a pessoa começa a reconstruir cronologicamente todo o conhecimento em uma determinada área. A introdução não tem uma finalidade didática, a revisão da literatura que serve para isso, né? E a falta de organização. Às vezes, alguns alunos, eles começam a escrever a introdução na ordem que eles foram lendo. Então, hoje eu li tal coisa, eu escrevo tal coisa, amanhã eu li outra coisa, escrevo outra coisa, assim por diante. E no final, você lê, a coisa está toda desconjuntada, a pessoa não conseguiu desenvolver um argumento que vai substanciar o teste de hipótese do artigo dela. Saber fazer um argumento é a coisa mais importante, é o que garante a qualidade da introdução e a validade do estudo. Então, o argumento, geralmente, que a gente trabalha é sob a forma de um silogismo aristoteliano, né? Ser isso, né? Então, aqui você tem uma série de premissas, e essas premissas, então, vão se associar logicamente com determinadas conclusões. Tá? Então, a relação entre as premissas e as conclusões, tá? Ela depende de pressuposições, tá? Ou seja, de todo o conhecimento prévio, né, sobre uma determinada área, tanto a base teórica, empírica de conhecimento que fundamenta, que confere significado a esse argumento. Então, as pressuposições, elas são a origem. O argumento só faz sentido se você considerar as pressuposições. A gente pode chamar o argumento também de a rede nomológica, né? São a rede de relações normativas, e as pressuposições são a rede nomológica, a rede de relações normativas que fundamentam, que conferem significado ao argumento. As qualificações são as variáveis intervenientes, né? São aqueles moderadores, aquelas influências que podem aumentar ou diminuir a força, né, da relação entre as premissas e as conclusões. Tá? E isso aqui é extremamente importante, né, do ponto de vista vamos dizer assim, da validade interna, que se chama do estudo. Tá? Os contra-argumentos, por outro lado, são a hipótese nula, né? Ou seja, a ciência é aberta, sempre que a gente formula uma hipótese, os nossos dados podem estar de acordo com a hipótese ou podem refutar a hipótese. Quando os resultados refutem a hipótese, então a gente tem a hipótese nula. Então, quando a gente é principiante, é importante formular explicitamente a hipótese nula. Mas depois a gente não precisa explicitar a hipótese nula de maneira tão didática assim, mas é importante que o leitor consiga inferir qual é a hipótese nula que a gente está, com a qual a gente está trabalhando. A validade do argumento, ela depende da relação entre as premissas e as conclusões. Não é como uma mesa. Se uma mesa não tem pés, ela não para em pé, quando não existe relação nenhuma entre as premissas e as conclusões. Pode ter uma premissa importante que sustente todas as conclusões. Isso é mais raro. Mais frequentemente, a gente vê uma série de premissas menores sustentando uma determinada conclusão. Quando
existem algumas poucas premissas menores, mas faltam outras, a gente tem um argumento capenga, né? Existe alguma relação, mas ele não vai parar em pé. Tá? Então, com isso, nós terminamos a primeira parte desse nossa aula, né, sobre a introdução. Tá? Então, eu vou interromper e daqui a pouco a gente volta para a segunda